É a arte de expressar todos os sentimentos, bons e ruins, que está preso dentro do nosso coração. O fim de ano e o começo de um novo ano nos inspiram grandes sentimentos em um curto período de tempo. Todas essas emoções, quando colocadas em um papel, podem se tornar lindas poesias. E poesia é o nosso tema de hoje para falar sobre essa manifestação de beleza e arte que utiliza a linguagem humana retratada pelo poeta em forma de palavras tão belas. Nós recebemos aqui no Hoje em Foco alguns poetas que eles mesmos vão se apresentar, né? São alguns poetas grapiúnas e nós vamos discutir hoje sobre a poesia. Então, senhores, sejam bem-vindos aqui no Hoje em Foco. Eu vou pedir primeiramente que vocês mesmos se apresentem. Eu gostaria que vocês se apresentassem para os nossos telespectadores que não os conhecem. Bom dia para todos, feliz ano novo, Feliz ano novo. Obrigado para todos nós. Bom, eu sou Antônio Oliveira, sou vice-presidente do Clube do Poeta, professor de filosofia e um militante aí da causa da poesia. Da poesia. E... Eu sou Adeudo Marques, ex-presidente do Clube do Poeta Sul da Bahia, jornalista e membro da Academia Garapiúna de Letras. Bem, eu sou Valmir do Carmo, sou membro do Clube do Poeta Sul da Bahia, sou ambientalista e a gente está aí nessa luta para levar beleza para as pessoas em forma de palavras. Olha, eu queria saber de vocês o que pode ser considerado poesia? Quem vai responder? Fique à vontade, aqui vai ser um bate-papo livre, viu? Eu Não diria que a vida é uma poesia, né? A própria vida. Viver é poesia, a vida é poesia. São como as rosas perfumadas nas primaveras floridas. Pois é, a poesia é o encantamento que cada ser humano tem de olhar, perceber onde está e transformar isso em construção através de letras que tenha sentido, que sensibiliza, né? Que fala ao coração, à alma. Então, sentimentos. Sentimentos, né? Sentimentos colocados em palavras. em palavras. Olha, existe a poesia lírica, poesia em prosa, poesia social, poesia concreta, poesia moderna, a satírica. Quantos tipos de poesia, na verdade, assim, existem? Vocês... É uma gama, né? São Você que muita fez coisa. filosofia. Inclusive parnasiana, né? Você tem haikai, Haikai, o parnasianismo. você tem a poesia narrada, você tem a poesia o dramática, épico, né? não é? Em forma de cordel, Você né? tem o acróstico, que também é uma forma de poesia, não é? Que eu também, inclusive, gosto muito de fazer. É muito interessante, é muito fácil. Com qual desses tipos vocês mais se identificam? Meu estilo é mais contemporâneo. Eu escrevo mais a poesia contemporânea, visualizando aquilo que acontece nas ruas, né? No meu caso, levando em consideração que o lírico é aquele momento onde você expressa seus sentimentos e espera atingir também o sentimento do seu interlocutor, né, da pessoa que me ouve, eu sigo muito por essa linha lírica. Além de também trabalhar com dramaturgia. Em dados momentos a gente faz performance onde você tem que utilizar a dramaturgia. Os movimentos que você, ao recitar um poema, você está interpretando automaticamente, dramatizando. Mais difícil? Não. Quando você tem um veio da arte mesmo, né? Quando você tem algum conhecimento como ator, não é difícil. E a Você aprender a interpretar, você vai embora. Eu sou um poeta lírico, de que realmente eu me estendo a vários segmentos da poesia. O cordel, a poesia lírica, né? A poesia parnasiana, enfim, eu sou um poeta que expresso a poesia pela alma, né? Não sou apenas um escrevente de versos. Existe, por exemplo, assim, poesia ruim e poesia boa. Essa aqui é uma poesia boa, essa daqui é classificada ruim. Existe, assim, uma característica, né, que deve ser seguida para se dizer, olha, isso aqui é uma boa poesia, essa daqui não é. Olha, eu acho assim que, em termos comparativos, se você, enquanto jornalista, faz um texto e você acha que aquele texto não está adequado ao que você quis expressar, para você aquele texto está ruim. Então, o poeta também tem momento que ele escreve coisas assim, poxa, fui eu que fiz isso. E às vezes ele pode escrever uma coisa e não gostar, amassar e jogar no lixo. Depois que passar o tempo, ele vai ver se não, isso aqui está muito legal, deixa eu fazer. É uma obra-prima. Quando o Drummond fez Há uma Pedra no Meio do Caminho, né?
naquela época, você acha que muitas pessoas não acharam que esse poema fosse ruim? E você veja o sentido que tem de uma pedra no meio do caminho tem uma pedra, se você for analisar profundamente, né, Adeildo, não é? Quantas pedras nós não encontramos durante o dia no nosso caminho, a gente tenta tirar, né? Então, naquela época, possivelmente que ele sofreu crítica em relação a esse poema dele, mas hoje, Drummond é o que é, né? Não é? A grande realidade é que existem milhões e milhões de poetas, escreventes de versos, cada um prega a sua justiça, mas o poeta é julgado pelo público. O público é quem vai dizer quem é o poeta. Porque cada poeta acha que a poesia dele é a melhor. E os poetas muitas vezes não gostam de recitar poesia de outros poetas que deveriam recitá-las. Né? Como é que está a questão assim, de quantidade de obras publicadas aqui, ou então produzidas? No Brasil, na nossa região, por exemplo, esse número de publicações tem aumentado? Como é que está essa questão hoje em dia? Eu acho que tem aumentado. Tem aumentado? Muito. A nossa região, então, é um celeiro, sabe? A gente percebe aí que tem muita gente boa surgindo, né? Muitos livros sendo feitos. Agora sim, eu acho que produção literária ainda é muito caro ainda, certo? Inclusive consumir livro no Brasil Sim. é muito caro, ainda. Então eu acho que a gente deveria, não sei, ter um jeito aí de que as pessoas tivessem mais acesso à leitura e produções literárias. Quando a gente viaja para fora do país, a gente percebe assim, como é barato um livro. Como é barato. E a gente fica assim, caramba, nossa, esse livro aqui no Brasil, você dá vontade até de trazer vários, não tem como pelo peso, né, que seja na bagagem, mas o livro é muito barato. Então você encontra nas livrarias, poxa, $10, você compra R$2,99, R$1,99, sabe assim, tão baratos os livros, então assim, é cultura, né? E uma coisa que eu percebo também é que as pessoas não gostam muito de ler. Né? Tem muita gente que não gosta de ler. Você percebe que em Itabuna, por exemplo, você não vê uma pessoa num ônibus, numa fila de banco, de loteria, nem com um jornal, na mão folheando. Exatamente. Entendeu? Veja só, eu fui presidente do Clube Poeta por 5 anos. O Clube Poeta ele foi criado por Josalito dos Reis, poeta, sonhador, um poeta, exímio poeta. Ele deve ter, Josalito deve ter mais de 2.000 poesias escritas. E eu me sinto orgulhoso de ter sido o membro fundador. Exato, eu membro fundador aqui. Que bacana. Exato. E disso para cá, já muitos poetas já editaram seus livros. A professora Zélia Posidônia, uma das poetisas e atriz de alta relevância na sociedade regional. Tem a própria poetisa Glória Brandão, com vários livros publicados. Zumaeta, entendeu? Tem Yolanda, enfim, já dezenas de poetas que editaram livros através do Clube Poeta Sul da Bahia. Porém, agora nós estamos lançando um desafio, lançando uma antologia, que essa antologia era para ter sido lançada no centenário de Itabuna. Mas como os políticos itabunenses não gostam de cultura, não sei porquê, não abraçaram a causa, o Clube do Poeta deixou de lançar essa antologia no Dia da Cidade. Estamos nos arrastando e agora enfrentamos esse desafio de lançá-la até o mês de março, que é uma antologia com 140 poetas, com desafio de todos terem suas fotos. Apresentei os poetas da maneira que os poetas realmente merecem serem apresentados e com 200 datas significativas da história de Itabuna. Então é uma antologia desafiante e que vai servir de pesquisas para as faculdades e os colégios. Eu queria saber como é que a poesia entrou na vida de cada um de vocês. Por exemplo, e também o tempo que vocês se dedicam a isso. Eu ouvi ontem, eu falei que, olha, amanhã no Hoje em Foco a gente vai falar sobre poesia e tal. Aí uma pessoa, um senhor virou para mim e assim, eu comentando, né, falou assim, pergunte lá para ele se poesia, né, assim, poeta, é coisa assim de quem é desocupado, que não tem nada para fazer, tem que ficar fazendo hobby, praticando, porque não tem nada para fazer. Porque tem a vida tão agitada, não consegue ficar parando. Eu sou formado em administração de empresas, não é? Tenho pós-graduação em gestão ambiental. E eu acho que todos nós somos, em potencial, artistas. Todos nós, né? Agora tem pessoas que têm habilidades para desenvolver mais
E outras. Mas como é que você faz, meu amigo? Por exemplo, como é que é a sua relação com a poesia? Você senta assim, não, agora eu vou escrever aqui uma poesia. Não, ou ela surge e aí você pega uma caneta? Eu não sou um poeta de laboratório. Porque muitas vezes tem um poeta que é profissional. Ele escreve porque ele tem necessidade de lançar livros, e tem pesquisas e tudo mais. Eu sou um poeta mais... Gostei do termo. Poeta de laboratório. Certo. E, assim, às vezes vem ondas, né? Porque a gente tem que ler para você saber a construção das palavras, né? Você também não vai sair por aí escrevendo qualquer coisa. Mas vem ondas de inspiração. Às vezes você está em casa, até dormindo, chega alguma... Aí você, vou acordar, isso aqui foi legal. Já cansei de fazer isso. Você ir para o mar, sentar na beira do mar. Então é assim, mas também você tem que se esmerar também, dando uma estudadinha de vez em quando para se enquadrar naquele processo. Então poeta, artista não é vagabundo, né? Tem que viver de outras coisas, principalmente no Brasil, onde livro é muito caro. E com vocês, como é que é a dedicação com vocês para a poesia? Comigo a poesia surgiu com a filosofia. Estudando filosofia, quem estuda filosofia, de repente se vê metido na poesia também, de uma certa forma, direto ou indiretamente. Até porque a poesia, ela chega a ser anterior à filosofia, né? Você, antes da filosofia, você tinha os poetas, os épicos, que chamavam de aedos, Homero, Hesíodo, que na Grécia Antiga, né, século 5 e 7, entre 5 e 7 a.C., ele já falava da realidade mítica através da poesia. Daí para frente surge então a figura filosófica através de Tales de Mileto, questionando a natureza, e aí nasce propriamente dita a filosofia. Mas a filosofia ela vem sendo já parida pela poesia. Então quando você mergulha na filosofia, imediatamente você já tem um contato com a filosofia. Já tem um link, com a poesia, já tem um link. Antônio, eu vou ter que chamar o intervalo comercial, que o nosso bloco já encerrou, já esgotou o tempo. A gente continua depois falando com o seu Adeildo também, para ver como é que é a relação dele com a poesia. Mas eu queria lhe pedir para encerrar o nosso bloco com alguma poesia ou narrada ou cantada. Ok. Eu vou responder aqui essa pergunta que fizeram a João Paraibano, repentista lá da Paraíba, né? Perguntaram a ele o que é a poesia e ele diz o seguinte: quando tudo começou, o Criador pensou bem. Só ele pode dizer de onde a poesia vem. Quando Deus fez o mundo, fez poesia também. Nossa poesia vem como vão na ventania. Para mim, poesia e Deus nascerão no mesmo dia. Enquanto Deus existir, existirá poesia. A gente volta já, não sai daí. É muito, muito bom. Estamos de volta com Hoje em Foco e hoje, dia 3 de janeiro de 2013, estamos falando sobre poesia no Hoje em Foco. Para começar o nosso programa, então, o seu Adeildo, ele vai recitar uma poesia aqui para a gente. Seu Adeildo, é com você agora, então? Tá bem. Eu irei recitar uma poesia que realmente nasceu, assim, de um momento em que eu estava trabalhando, redigindo um texto, né, digitando um texto. Pensei sobre a terceira idade e vi como é difícil viver esse momento. Como é difícil viver uma dura realidade. Saber que já fui uma criança e agora na terceira idade. Olhando meu passado, revendo tudo que fiz. Mesmo não tendo dinheiro, não fui homem feliz. Fiz muitos amigos na terra, agora vivo os momentos amando a terra e os mares e todos os seres viventes. E as aves que soltam elogios na terra e em vários lugares. Agora eu vivo a terceira idade, da minha juventude eu tenho saudade.
da vida que vivi, cheia de felicidade. Na praia eu fico seguro, mas nas ondas eu não gosto de entrar. Agora estou mais esperto, com medo de me afogar, pois quem não quer morrer afogado não deve no mar se banhar. Agora eu quero viver os meus dias sem de nada ter mais medo, porque é melhor ser idoso do que morrer muito cedo. Vamos relembrar sempre aquele velho ditado: se a morte for descanso, prefiro viver cansado. Olha, que lindo! Que ótimo! Que lindo. Você nunca tinha recitado isso não, né? Já vi na academia. Essa é nova. Essa é nova? Tá vendo? Você tem uma capacidade de memória incrível, Olha lá, ó. no alto dos Que bacana. É. Eu não sei se se é o clipe dos grandes poetas brasileiros, eu do acho que não. do Vaneiro. É do Drummond, mas tem um clipe, daqui a pouco a gente vai passar para vocês de casa, são os grandes nomes, né? Os grandes poetas brasileiros. Bem, eu vou deixar agora também, eu vou querer ouvir uma, né, que a gente está vendo aqui só fera, né? Vamos ouvir uma então agora de Valmir do Só Carmo fera também. é ótimo. Como o problema social está muito acentuado, e eu faço uma homenagem a um menino de rua, né, que eu gosto de falar muito desse poema porque as pessoas podem refletir e nunca negar nada a essas criaturas que estão aí. Menino de rua portando maleta, cheirando cola. Quer trabalhar? Não pode, pede esmola. Camiseta no ombro, calção na canela, rasgada e surrada de cor amarela. Mora onde, menino? Numa favela. Ousado e atrevido, não tem culpa, foi parido. Travessa e moleque, às vezes fede. Não tem madame que não procura um leque. Menino de rua, não fique assim, porque essas coisas do Brasil verde, amarelo, azul, roxo, sei lá de que cor, um dia vão ter fim. Um dia vão ter fim. Menino de rua. Muito bem, então esse foi o Menino de Rua, de Valmir do Carmo. Adriano Marques, ele recitou a dura realidade, né? E Antônio, ele falou, quando tudo começou. Esse é o nome? Isso, quando tudo começou. na verdade, é a poesia. Esse não é meu, esse é de João Paraibano. Literatura de cordel, né? Literatura. Só que descaracterizado aqui a minha apresentação. Bacana. Não, ficou ótimo, ficou muito bom. Gente, eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês veem a poesia hoje em dia? Quais foram as mudanças, assim, que ela sofreu, né, com essa nova geração de poetas? Eu acho que a liberdade para você escrever hoje. Hoje é mais liberdade. Você não precisa estar utilizando aqueles parâmetros do passado, metrificar. Sim. Hoje é livre. Hoje você pode escrever à vontade, né? A própria Academia de Letras deu E essa no caso, possibilidade, com né? isso, com essa liberdade, a poesia, ela melhorou? Ou, por outro aspecto, também com essa liberdade, ela ficou meio... Também assim, tem muito lixo, né? Tem muito lixo em tudo. Sim. Não sei se vocês foram assistir Los Catedrásticos, né? Que passou recentemente aí com o Jackson Costa, Maria Menezes, Cira Coentro e outro ator que eu não sei o nome. Eles recitavam as músicas baianas e as músicas brasileiras que são hoje boom nas grandes mídias. Aí você, analisando eles recitando aqueles poemas musicados, você dizia, meu Deus, o que é isso? Né? O que é isso, né? Gema debaixo do jegue, Meu Deus do céu. né? O último já tapa falei quem dá sobre sou eu. Agora, vocês acham que a mídia, de certa forma, tem uma certa culpa nisso? Porque, por exemplo, a mídia, ou até mesmo profissionais, pela questão assim, do que é vendável, do que se vende, as pessoas divulgam mais, colocam mais no ar aquilo que enfim, é mais popular do que aquilo que tem mais, né? Assim, às vezes uma questão, poxa, poesia, um negócio fica de mais cultura, de mais, né? Mais clássico. Eu particularmente acredito que a mídia é a principal culpada por essa degradação da letra, de modo geral, da poesia, da música, porque busca ser uma coisa muito imediata e não se importa com as consequências disso. Sim, Imagine a violência, eu acho que sabia que eu acho que a violência tem a ver com isso? Claro. Por exemplo, assim, a violência, ela sabe assim, os ânimos aflora, não só isso, ela estimula, tem certas músicas que eu acho uma baixaria que assim, incentiva até as meninas poxa, gema debaixo do jegue. Ou então, assim, tem outras danças Não, é mesmo. muita coisa ruim. E assim, eu acho que
tem foco porque tem consumo. Tem foco porque tem consumo. Mas acho que se tem Se consumo, consome muito, aí a mídia corre atrás daquilo que está sendo E aí você entra no círculo. Entra num ciclo, né? Vicioso. É complicado isso, né? E, sinceramente, eu estava até comentando com um amigo meu um dia desse, que eu sou da geração de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Novos Baianos, etc. Então, quando você ouve uma música dessa do passado, você diz assim, pô, essa música me carimbou. Sim. Você ouve hoje, você se remete onde você estava, pô, que legal, era... Sim. Agora imagina os jovens de hoje, daqui a 30 anos, 20 anos. Rapaz, a música da minha época, rapaz, vai dizer assim, era massa, né? Era legal, olha como era, gema debaixo do jegue, né? O último tapa quem dá sou eu, rala no chão, não sei o que, senta na garrafa. Que degradação, né? E eu acho, Valmir, que os jovens eles estão viajando nisso, não porque eles gostem disso, porque eles queiram, é porque é isso que está sendo oferecido ao E porque jovem. não tem outra opção. Exato. Não tem muita outra questão de opção de que está sendo divulgado, que o pessoal tem assim. Então, Com assim, certeza. tem outras opções, na verdade, mas não são tão divulgadas assim, é o que eu quis dizer, né? Eu acho que até como brincadeira, você está numa praia, rola um pagode, não sei o que, você está brincando, mas isso como dia a dia, para você consumir isso no dia a dia, você vê nossa cidade, por exemplo, carros passam às altas horas da madrugada, tocando essas coisas em uma altura estrondosa que a gente assusta. Eu não sei como é que uma pessoa liga um carro para botar uma música tão alta e sair por aí rodando. Isso pode até dar uma surdez irreversível, né? Não, o pior foi uma experiência que eu tive, foi o quê? No pleno dia de domingo, naquela época da música, pleno dia de domingo, era 5 horas da manhã. Você acordar com um carro de som para a sua porta. Creu! Olha, eu de vontade de fazer creu no pescoço daquele motorista. Sinceramente, Meu Deus do céu, eu falo, meu filho, domingo de manhã, se você me acordar, tu vai ficar escutando creu pra lá. Veja só, com o advento do modernismo, foi como acabou de falar bem, foi muito bem colocada a opinião de Valmir do Carmo, do Pedro Valmir do Carmo, foi uma maneira assim de lançar lixos poéticos também. Que hoje, muitas vezes, você assiste a declamação de verdadeiros poetas, que muitas vezes parece mais prosa do que poesia. E, na grande realidade, tem hoje público para todos. Agora, eu lhe digo uma coisa a você. Eu não ligo meu aparelho de televisão para ouvir determinadas poesias hoje do momento. Não tenho, porque eu ainda sou daqueles poetas saudosistas. Como diz assim, eu sou eterno sonhador, que ama a beleza da vida no colorido de uma flor. O que vocês acham que pode ser feito assim, para estimular os nossos jovens a se tornarem, assim, reverter um pouquinho esse processo? O que poderia ser feito para sair desse ciclo, né, vicioso que está aí hoje em dia? Até agora, assim, poxa, ano novo, vida nova, novo governo. O que você acha que o governo poderia, o que poderia ser feito, né? A Secretaria Olha, uma coisa de que eu achei Educação. muito interessante agora, recente, foi o Bolsa Cultura, que foi lançado no governo Dilma agora. Bolsa Cultura. As empresas se aderirem para seus funcionários, vão ter R$50 para cada funcionário, vão ter abatimento em imposto de renda para fomentar seus funcionários a ir ao teatro, a ver espetáculos bons, não sei o quê. Então, eu acho que isso aí já é um bom incentivo para que isso possa... Porque, assim, a gente é o que a gente pratica, não é? Se você toca arrocha em sua casa, nada contra o arrocha, pelo amor de Deus, nada contra nenhum tipo de música. Mas se você toca um tipo de música na sua casa e sua criança começa a ouvir isso desde criança dentro da sua casa, ela vai ser que produto futuramente? Com certeza. Mas se dentro de casa ninguém lê, essa criança vai querer ler? Então tudo é um exemplo. Não é, Antônio? Não é, Adeildo? É aquele negócio do Somos o que lemos, hein? Não é? É verdade. Agora, em relação ao Clube do Poeta, o Clube do Poeta tem algum objetivo de incentivar também, assim, jovens autores, a questão da poesia nos colégios? O que o Clube do Poeta faz para isso também? Ou, enfim, o que é feito aqui na nossa cidade para estimular mais essa questão assim, da leitura? Então, esse é o nosso objetivo principal. O nosso objetivo Resgatar. principal é esse. Estamos nas escolas com proposta de leitura, de uma boa poesia, apresentando sempre o que tem de melhor, entende? Para os alunos, para os nossos alunos, Como começar na promovendo poesia? os saraus. Como começar na poesia? Por exemplo, será que eu tenho um poeta dentro de mim? Todos certeza. têm. Com certeza. Todos têm.
E como começar? E como é que é esse processo do começo? Como é que a pessoa ler poesia? Ler. E à vontade. E à vontade. O segredo de tudo está na vontade, né? Participar de sarau. As crianças têm aí, em curso iniciante, que ele escreve cada coisa, né? E esse trabalho que vocês fizeram lá na academia, na Grau, que eu não sei quem foi o vencedor, tem esse objetivo. O objetivo realmente, Foi o resgate, a companheira né? Zélia Posidônio, mas o Zumaeta, eles se empenharam nesse projeto, premiaram, não sei exatamente quem foi premiado, qual foi a escola e tal, mas esse é o objetivo. Foram Primeiros 3 lugares, e garoto. para as crianças e apresentar algo. Eu com o Miguel, na nossa parceria, nós acostumamos, o Miguel Lima, né, através da Clínica de Corrida, nós acostumamos dizer o seguinte, que nós procuramos fazer um enfrentamento à violência da cidade com poesia. Claro. Entendeu? E por aí vai. Dentro da linha que o Valmir colocou, Itabuna foi contemplada como a Praça do Esporte e da Cultura, que vai ser construído lá no Urbs 4. Né, já tem verba, tudo aprovado, projeto tudo aprovado, está aí. Está demorando porque problemas no governo anterior, né? Demorou e tal, mas eu acredito que daqui para frente a coisa vai andar e nós vamos ter uma praça, nós vamos ter na Praça do Urbs 4, o chamado Praça do Esporte e da Cultura, com biblioteca, com títulos digitalizados, sala de teatro, de música, de dança, as salas de oficina, tudo isso, para se apresentar algo de bom, né, para aqueles garotos que estão ali na margem, a marginalidade, se vindo inclusive de mula para o tráfico, por aí vai. Não, a cultura ela tem um poder de transformar. Com certeza. Se você insere esses meninos, essas meninas, num processo cultural, que seja teatro, dança, literatura, artes plásticas, né? Automaticamente isso vai. Você vê quanto exemplo tem no Brasil afora de entidades que trabalham com crianças, ensinando música, não sei o que, esses meninos voam para o mundo, dança, tem gente da região do Bolshoi, né? Quer dizer, é questão também de oportunidade, né? Com certeza. Olha, a gente vai ter que chamar um intervalo comercial. Eu vou pedir ao Antônio para cantar mais, quer dizer, recitar mais um para a gente, né? Pronto. Vou continuar aqui com o João Paraibanda. No próximo bloco a gente volta com algumas notícias regionais, mas já a gente continua então o nosso bate-papo aqui com eles então, tá? Fique ligado que daqui a 2 minutinhos a gente volta no Hoje em Foco. Essa doce melodia é pura igualmente a flor, perene como uma fonte, irmã gêmea do amor. Por isso também faz parte das obras do Criador. Eu não vejo a sua cor, mas me orgulho por tê-la. No jardim é rosa virgem, no espaço é uma estrela. Essa que nós somos donos, e os olhos não podem vê-la. Muito bem. Ok, estamos de volta no Hoje em Foco. Arthur, estou na câmera de cá. Eu vou fazer o seguinte, antes da gente continuar a nossa entrevista aqui, você vai conferir uma matéria de Ayala Andrade, da nossa repórter Ayala Andrade, e ela fez uma matéria falando que o número de acidentes na BR-101 triplicou em relação ao mesmo período do ano passado. Então confira aí na reportagem de Ayala Andrade com imagens de Léo Brandão. Na operação de Ano Novo, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, na BR-101, foram registrados 33 acidentes, que deixaram 10 vítimas feridas e 5 vítimas fatais. Os policiais rodoviários federais fizeram 685 abordagens a veículos. 537 pessoas foram fiscalizadas. Foram realizados 274 testes com bafômetro, sendo 123 pessoas autuadas por dirigir sobre o efeito de bebida alcoólica. Segundo o inspetor Marcos Vinícius, o principal fator para o aumento do número de acidentes foi o aumento do fluxo de veículos. As estradas estavam muito cheias, um movimento muito forte, muito carro de passeio, e nós tivemos aí muito trabalho nesse período. E também nós tivemos aí as chuvas que caíram na nossa região nesse período, principalmente agora na volta, e de onde aconteceram muitos acidentes, muita saída de pista. Tem o que aí? Ok, estamos de volta aqui. Olha, a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo então, só para encerrar aqui o nosso
a nossa entrevista, né? Então, mais uma vez, eu recebo aqui, eu converso com Antônio Oliveira, tá? Ele é o vice-presidente do Clube dos Poetas, professor de filosofia e também poeta, com Adeildo Marques, ele é jornalista e membro da Academia Grapiúna de Letras e também ex-presidente do Clube dos Poetas, e também Valmir do Carmo, que é poeta e membro do Clube dos Poetas, formado em administração e também ambientalista, né? Então, vou pedir, então, dessa vez, eu vou pedir ao seu Adeildo para recitar, então, mais uma poesia aqui pra gente. Pode ser assim? Pode ser. Na lata? Olhar que contempla as flores, abelhas que produz o mel, olhar que vê o tempo, a beleza do imenso céu, olhar que vê a forma do alegre pássaro a cantar, olhar de tantos amores do casal namorar. Olhar que vê tudo, é espelho da nossa alma, olhar são 1000 palavras que arrasam o acalma. Olhar de mulher bonita, que poeta jamais decantou, é olhar de uma donzela vivendo o seu primeiro amor. É sempre lindo, né? É muito maravilhoso. Muito bem. A gente está vendo fotos, né, assim, dos grandes nomes também da poesia brasileira. Quem são os poetas assim, que mais tocam vocês? Eu sou fascinado pelo cordel de... É nosso aqui? Nordestino aí, fugiu da memória. Cora Coralina, uma grande figura, né? Uma pessoa até subletrada, quer dizer, não tinha nenhuma formação acadêmica, mas que fazia uma poesia muito bonita lá no oeste de Goiás. E o grande cordelista aqui, que fugiu da memória, gosto muito do trabalho de João Paraibano, que é o que eu estou tentando mostrar aqui, João Paraibano e Sebastião Dias, que são contemporâneos. E, enfim, e os grandes da poesia, Castro Alves, esse pessoal todo. Adeildo, quem é que quem mais lhe inspira? O senhor mais admira, assim, como poeta? O que mais me fascina na poesia, geralmente são poetas que expressavam a beleza da poesia na alma, através da alma. Castro Alves, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu e outros, né? Que realmente massageava o ego de qualquer poeta. Né? Valmir? Eu gosto de Cora Coralina e gosto de Drummond, mas eu tenho um poeta aqui nosso que é ator, inclusive recebeu um grande prêmio nacional de cinema agora, que é o Ramon Vani, que foi uma pessoa que me incentivou muito a me engajar nesse processo de teatro e tal. Eu gosto muito de ler Ramon Vani. Bacana. Admiro muito os trabalhos dele. Existe um erro que um poeta não deve cometer enquanto ele escreve? Existe alguma coisa assim? Não. Por exemplo, existem padrões, tipo assim, não, isso aqui um poeta não pode botar na sua... Isso é muito relativo. A poesia está muito mergulhada numa relatividade. Eu, particularmente, dentro da minha concepção de vida e tal, eu evito usar palavras de baixo calão, coisas que eu imagino que possa ter uma influência negativa na cabeça dos jovens. Isso eu procuro tirar do meu trabalho. Agora, qual característica um poeta, uma pessoa que é poeta, normalmente costuma ter, a pessoa que é poeta, ela costuma ser uma pessoa mais sensível. Uma pessoa mais romântica. Logicamente, sensibilidade. Né? Sensibilidade, a flor da pele. O Aristóteles diz que o poeta, ele deve estar pronto para ter amizades. Justamente por conta dessa amizade, você vai então poder averiguar a vida, a natureza das coisas e transformar isso em poesia. Então tem pessoas que vocês olham assim, o perfil, jamais vão ser poetas, aquela pessoa que é... Claro, escrevendo diversos, pode ser. Bruto, e aí... Truculentas, pessoas truculentas, não são poetas. Como diz que em pedra nasce flor, quem sabe, né? Quem sabe, né? Mas olha, é muito complexo esse negócio, né? A pessoa pode ser bruta, mas né? Essa história de homem não chorar, né? Quanto tempo? Homem não chora. Mas a grande realidade... Mas homem não é ser humano, homem tem que chorar. Na grande realidade de todo homem, toda mulher, é um poeta dentro já falaram comigo, viu? Falaram assim, olha, cuidado com o homem que chora. Vocês já ouviram isso? É mesmo? Cuidado com o homem que chora. Esse negócio de homem que chora, muito isso aqui, ó, fica... Gente... Eu não tenho isso. Na opinião de vocês, o homem deve chorar. Claro, mas se é um ser humano... Eu não tenho isso para chorar. Porque o próprio Jesus chorou. Então, quem sou eu para condenar o choro? Mas por que ele disse cuidado com o homem que chora? Porque o homem que chora é problema, é? Eu acho que deve ser no sentido de que o cara é um ator, né? Tá fingindo. Exatamente, né? É um ator que está fingindo que sente dor. Problema,
essas coisas assim, não é? Pode ser. Uma certa feita eu vi um pai com uma criança, a criança fez não sei o que e machucou. Aí a criança fez, ai! Ele falou, ai, o que, menino? Você já viu homem falar ai? Homem fala é ui. Quer dizer... Então, gente, né? Tem gente de todos os tipos, né? É terrível isso. Com suas faces, Você colocar um ser humano num padrão pré-estabelecido, isso não pode, aquilo... Nós nascemos livres, né? O que mais eu sinto também é quando eu vejo pássaros e animais presos em gaiola. Se eu tivesse condições, eu saía quebrando todas as gaiolas, todas as jaulas e soltar os animais. Eu concordo. Outro dia eu conversei com um criador de pássaros. Gente, liberdade é uma coisa impagável. Você falou nos pássaros da gaiola, me lembrei do meu poeta que eu queria falar aqui agora e não lembrava, que é o Patativa do Assaré. Escuta, eu lembrei, mas eu fiquei com medo de não ser. Eu ia dizer Patativa do Assaré, mas eu falei, bem, possa ser que não seja, eu vou deixar isso pra lá. Ô, Valmir, não tem aquele negócio do canto dos pássaros, que tem aquela propaganda, né, que dizem que na verdade os pássaros não estão cantando, eles estão chorando. Naquele canto. E aí eu fui falar isso com um criador de pássaros. O quê? Isso é gente ignorante, que não sabe de nada. Os pássaros ali comem ração de mais de R$100. No mato eles comem ração, eles comem lagartinhos, frutinhos, bica-folhas, nada na areia. Na grande bica. Você veja bem, sabiá, esses grandes pássaros, eles na mata, eles sabem a árvore que ele vai, por exemplo, coçar a cabeça. Na gaiola, só tem aquele pauzinho ali onde ele fica. Tem muito sabiá cego. Cega o olho de quando vai coçar, pegar no olhinho, que o olho é lateral, né? Então pode cegar. A maioria dos animais presos em gaiola cegam. É uma tortura. É uma tortura. A minha opinião, o cara que pega um pássaro, ele devia ficar preso. Volta o dia inteiro preso dentro de casa. Passou uma cena em Gabriela, que Nassib deu para Gabriela um pássaro. Comprou aquele canário por um preço absurdo. Gabriela é uma pessoa simples, né? Do povo. Oh, meu Deus, ela soltou pássaro. De verdade, não. Ela disse assim, pegou, abriu, mandou o pássaro embora. E ela era igual àquele pássaro, então ela não permitiria. Mas eu achei a melhor cena. Gabriela, você soltou o canário que eu te dei. Ouça, Nassib, ela disse, né? Eu soltei o bichinho. É a liberdade, né? A Gabriela é a própria poesia. É a própria poesia. Então... Que bacana. Vamos ouvir mais uma sua? Bora. Tá dando não, seu moço. Viver na cidade tá a maior complicação. É tanta coisa que se paga. É tanta coisa para pagar. É tanta violência. É tanta poluição que dilaceram a mente e o coração. Viver na cidade tá dando não. Um dia desses eu viro bicho e perco a razão. Me embrenho na floresta e vou viver com o chão. Lá tem água fresca de beber. Tem vento que acaricia, sem cobrar nem um tostão. Viver na cidade tá dando não. Tá dando não, seu moço. Muito 10. Olha, outro dia eu ouvi também esse negócio de reflexão, né? Que poesia faz a gente refletir muito. E falava sobre os tempos que a gente vive hoje em dia. Hoje as pessoas estão estar na cidade, está dando não. A questão de, hoje em dia está todo mundo muito ligado, mas as pessoas estão ligadas online, na internet o tempo inteiro. E estão com medo. E as pessoas estão desligadas da amizade. As pessoas não estão mais ligadas à natureza, as pessoas não estão mais ligadas. E isso não está mais acontecendo nesse bate-papo. As pessoas têm amigos virtuais hoje em dia. Não tem mais amigo para trocar ideia. Então a poesia permite isso. Então, eu estive recentemente em um lugar chamado Itaporanga, que é onde minha irmã mora. E aí, vamos tomar um banho de rio. Rapaz, quando cheguei naquele riozinho, aquela coisa bucólica, aquelas plantas d'água, aquele verde cercando, aquele córregozinho correndo. Você olha para o fundo do córrego, a areia lá, os peixinhos nadando, tudo. Eu digo, oh, meu Deus, quando é que a gente vai ter um rio cachoeira tão grande desse em Itabuna e desse jeito que não pode nem botar a mão ali dentro? Entendeu? Então, olha para isso. Será que todo mundo percebe isso? Gente, mas o contato com a natureza, com essas coisas assim, fazem parte. Retorna o seu ser. Retorna, isso, a gente volta a se sentir. Certeza. O seu ser. Né? Isso, a gente parece que a nossa alma. Viviane, né? É Viviane? Viviane? É Viviane, né? Isso. A partir do momento que o ser humano se integrar com a natureza,
do sim, momento. Gil. Gil tá ali, olha lá, tá o quê, Gil? Gil tá falando ali. Olha só, você sabia isso. que essa imagem aqui fica por cima ali do Rio Cachoeira? E aí outro dia... Ah, é a outra que você botou, né? A árvore é parecida com essa, né, Gil? E a gente viu assim, a mão de Deus e a mão do homem. A mão do homem é aquela poluição e a mão de Deus essa coisa linda assim, que é feita na natureza. A natureza é importantíssima, esse contato, né? Então, o dia que o homem descobrir que ele é parte integrante da natureza, essas coisas de violência, não sei o quê, de orgulho, vão acabar. Porque nós somos a natureza. O dia que o homem trouxer a natureza para dentro dele e dizer assim, eu também faço parte disso, o que você vê aí é queimada, é destruição, é O filme Avatar, inclusive, mostrou essa questão da integração homem com as árvores. Assim, né? Avatar. Você viu como eles viviam num paraíso? Sim. Chegou ao capital, destruiu tudo, né? Quebrou aquele elo harmônico que tinha entre o homem e a natureza. Bacana. Então, é isso. Gente, para encerrar a nossa entrevista, eu quero agradecer muito a participação de vocês, parabenizar também o trabalho de vocês, de todos os membros do Clube dos Poetas. São quantos membros hoje em dia? Hoje deve estar na faixa de 230 membros. É mesmo? Agora, os participantes, poetas, recitantes, são poucos. Que atua, que mantém o clube mantém vivo, o clube, em torno de 10 a 12 pessoas. 10 ou 12 pessoas. Os É outros difícil manter isso. escrevem, editam seus livros e tudo, agora realmente não são constantes nas reuniões. Mas apelo aí, poetas. E na grande realidade eu aproveitaria o momento para convocar os poetas de Itabuna, os poetas regionais, que realmente prestigiam o Clube do Poeta, a cultura regional. Vamos oxigená-la para que no futuro possamos ter poetas mais integrantes na poesia regional. Olha, e o recado que vocês deixam, né? 2013 aí, ano novo, começo de ano, qual o recado que vocês deixariam, né, como poeta, a inspiração ali do fundo da alma de vocês para as pessoas, né? Muitas pessoas começaram o ano, né, já 1º de janeiro, aquela assim, né, algumas com falta de esperança, desesperançosa, achando que o ano vai se repetir tudo de novo. Qual recado você daria? Eu particularmente gostaria que o ano de 2013 fosse melhor que o de 2012 e pior que o de 2014. Com certeza, com fé em Deus será. Assim. Adeildo. Eu gostaria que a poesia fizesse parte do contexto da alma de cada cidadão e cidadã, de nossos jovens, e que possamos viver a verdadeira filosofia do amor. O amor, que sem o amor nós vamos ver constantemente o Rio Cachoeira sendo poluído, a cidade suja, porque não amamos a ser uma cidade contaminada, com grande índice da dengue, destruindo nossos jovens, matando as pessoas. Então que possamos nos amar mais em 2013 e que possamos viver a verdadeira primavera do amor. Bom, daí eu acho que a cidade apenas está refletindo os seres humanos que estão nela. Justamente. Então a cidade está doente. Então, a cidade está doente. Não a poluição está dentro do ser humano, né? Então, baseado nisso, o ano muda apenas o dígito. Vai mudando o dígito. Na realidade, quem tem que mudar somos nós, seres humanos. Com certeza. Porque a mudança começa na gente. Então, se cada um muda e começa a fazer o bem ao próximo, zelar pela natureza, pelo seu espaço, porque assim, quem zela de uma casa que mora, pode zelar da rua que é a extensão de sua casa. Então, muita gente pega, come e joga lixo na rua, então ele não está sendo um cidadão que gosta da sua cidade. Porque as pessoas culpam muito os governos, né? Mas as pessoas também têm muita culpa e não faz a parte. Com certeza. Você lembra daquele beija-flor que a floresta pegando fogo, ele ia lá no biquinho, molhava, trazia, aí reuniu todo mundo maior e disse, é louco esse beija-flor? Esse é louco? Não está vendo que ele não vai conseguir apagar esse incêndio na floresta com esse bico dele pequenininho, pegando um pinguinho, jogando no incêndio? Aí o beija-flor falou, eu estou fazendo minha parte. Se vocês tivessem, ao invés de reclamar, estivessem fazendo a parte, a gente já teria apagado o incêndio. Então é essa a mensagem que eu deixo. Vamos cada um fazer a parte e depois no final dá um todo e a gente consegue resolver muitas coisas que estão de erradas aí. Olha, bom dia para vocês, feliz ano novo, viu? Tudo de bom para vocês, parabéns mais uma vez e sucesso aí. Hoje em Foca, a TV Itabuna está aberta aqui sempre para estar falando sobre então, cultura, aplausos né? para a vida, né, gente? Aplausos.
E vamos encerrar então aqui com esse belo toque, que é essa música para os nossos ouvidos e para a nossa alma também, recitando mais uma aqui, encerrando com o Antônio. Olha, a gente vai ao intervalo comercial, a gente encerra aqui então com o Antônio Oliveira. Tá? Muito obrigada mais uma vez pela participação do seu Adeildo Marques e também Valmir do Carmo aqui no Em Foco. Obrigado. Poesia é a saudade da dor da separação. Nasce no pomar do peito pra fazer germinação. Peça abstrata que enfeita o museu do coração. Foi na Grécia inspiração nos tempos anteriores. Na Europa fez a história dos antigos trovadores. E no Nordeste a vida